Estamos ao vivo? Esperar essa turma entrar. Fala aí quem vai entrando, amor. Deixa eu acender as luzes. Solange, Márcia. Oi, Solange. Oi, Márcia. Terminar de preparar aqui o meu local. A Juma. Ju, você tá aqui hoje de novo no horário. Tava Francis esperando Meire. pela live, né? Francis Meire, um beijo, Francis Meire. Edemar. Oi, Edemar. Bolos da Rô. Olá, Rô. Quem gostou da receita do creme belga? Vocês viram o creme belga, o resultado do creme belga hoje no meu Instagram? Gente, aquele creme belga ficou maravilhoso, ficou assim, ó, divino. Vocês devem ter visto a consistência que ele ficou, né? Super lisinho, super cremoso, uma consistência perfeita para recheio. Quem que viu lá? A Márcia falou que foi excelente. Ah, que legal, Márcia. Joia que você gostou. E bem fácil, né? Uma receita super fácil. Uma receita que os ingredientes são acessíveis, é uma receita coringa que dá para combinar com vários outros recheios, né? É muito legal mesmo. Essa receita é muito fácil, muito legal, muito gostosa, tudo de bom. Então, tem bastante gente aí já, amor? Sim. Armazém do Sabor disse que vai colocar no cardápio. Isso aí, show de bola, adorei, show de bola. Solange falou que ficou perfeito. O Bolos da Rô ficou lindo. É, ficou, olha, eu mesma... A Marlene Vila ficou lindo. Fiquei bem impressionada porque essa receita sempre fica assim, né? Se seguir o passo a passo, ela fica padrão, né? Eu uso sempre pesar todos os ingredientes. Eu preciso fazer uma pequena correção, tá, gente? Ontem, enquanto eu estava preparando aqui, eu fico falando demais, olhei aqui para os ingredientes e falei 80 gramas de ovos. Não é 80 gramas de ovos, é 80 gramas de gemas, tá? Eu vou mandar novamente no e-mail, tem muita gente hoje, eu recebi muitas mensagens, muitas, recebi e-mail, recebi muitos pedidos para passar essa receita. Eu acabei não conseguindo responder todo mundo que me mandou, mas eu vou mandar de novo no e-mail. Eu já mandei no e-mail anterior, mas como teve muita gente que cadastrou ontem, acabou não recebendo. Tinha mandado os ingredientes junto com o e-mail do vídeo 2, né, da Semana Renda Extra com Bolos Extraordinários. Então, muita gente que cadastrou ontem, que cadastrou hoje na Semana Renda Extra com Bolos Extraordinários, acabou não recebendo essa receita, os ingredientes, né? Então, amanhã eu vou mandar junto com o vídeo 3, porque amanhã tá liberado o vídeo 3 da Semana Renda Extra com Bolos Extraordinários. Amanhã vai ser um tema bem legal. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam do vídeo 2. Quem assistiu o vídeo 2? Falem aí o que vocês acharam, se foi importante para vocês conhecerem, né, sobre essa parte de estruturação da confeitaria. Enquanto vocês vão escrevendo ali, deixa eu só explicar. Então amanhã, quando eu for liberar o vídeo 3, quando eu for mandar para vocês o e-mail do vídeo 3, vai estar lá junto os ingredientes dessa receita do creme belga que a gente fez e também a da massa, que tem bastante gente pedindo. Bastante gente não conseguiu pegar porque não assistiu a live ainda não está no YouTube, eu não consegui colocar lá porque é um vídeo bem demorado, então assim, para eu colocar no YouTube, para mandar para o YouTube demora bastante. Então essa semana eu tô com muito trabalho, ainda não consegui postar no YouTube, mas quem está cadastrado na Semana Renda Extra com Bolos Extraordinários vai receber no seu e-mail amanhã, junto com o vídeo 3, com o link do vídeo 3. Mas vocês têm que prometer para mim que vocês vão assistir o vídeo 3, que vocês não vão só olhar a receita lá e não vão assistir o vídeo, tá? O vídeo é muito importante. Nesse vídeo da manhã, a gente vai falar sobre as estratégias para vencer esse período de crise. Né? Porque sempre na crise é uma oportunidade. Quem vence a crise, né? Quem consegue encontrar uma oportunidade na crise é quem se destaca depois. Então, pensem dessa forma. Se vocês conseguirem encontrar uma oportunidade agora, nesse período que está mais turbulento, que tem muita gente pensando em desistir, se vocês se estabelecerem nesse momento, com certeza, depois que isso passar, vocês vão estourar, vocês vão ser sucesso. Não vai ter como não ter sucesso em período que não é período de crise se vocês conseguirem superar essa fase. Então amanhã tem muita dica legal no vídeo 3. Então eu vou mandar a receita, mas eu quero que vocês se comprometam comigo que vocês vão assistir. Quem não assistiu o vídeo 1, o vídeo 2, corre lá que tem muita coisa importante lá também.
A Angelita disse que ela nunca tinha tido essas dicas tão especiais e Poxa, que legal. ela ajudou muito ela. Muito bom, Angelita. Aqui a minha missão nessa semana é ajudar vocês, não só nessa semana, né? Minha missão nesse Instagram é ajudar pessoas que tiveram tantas dificuldades assim como eu tive lá no início. Todas as dificuldades que eu tive, eu tô tentando assim, passar da forma mais clara para vocês como fazer para mudar esse cenário, né? Porque o que eu vejo muita gente reclamando. Assim como eu reclamava, assim como eu pensei em desistir, muita gente está nessa situação e, gente, é uma profissão linda, ser confeiteira é um trabalho tão digno quanto qualquer outro e a gente merece, né? A Dani Paris disse que assistiu o vídeo 2, muita informação que eu mesma nunca imaginei em fazer e começar algo novo. Viu só? A Dani é minha aluna. Hoje nós fizemos uma cobertura juntas. Essa cobertura aqui, ó, gente. Essa cobertura aqui que eu fiz para cobrir esse bolo, ó. Essa cobertura maravilhosa, eu e ela fizemos juntas. É uma cobertura que tem lá no meu curso e ela é minha aluna. Vocês sabem que as minhas alunas, elas têm prioridade em tudo. Então, assim, a minha atenção especial é para as minhas alunas. Claro que eu tento dar atenção para todo mundo que me manda mensagem, eu tento responder, tento ajudar, mas o principal é para as minhas alunas. Eu guardo elas no coração, assim, ó, com uma caixinha aqui dentro. E a minha maior realização é que nem a Dani me mandou mensagem hoje dizendo: olha, Débora, o meu celular tá bombando, nunca bombou tanto como agora, quando eu tô fazendo as dicas que você tá dando, as dicas do curso, as dicas que você tá dando nas redes sociais. Então, nossa, isso pra mim é a minha maior realização. Isso pra mim é o que enche meu coração de alegria, o que transborda meu coração de alegria de verdade. É por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu tô aqui ajudando vocês, tentando ajudar vocês, espero conseguir. E a Mirella tá no trabalho. Ah, Mirella, mas que bom que você está aqui me assistindo, que bom que você está aqui me assistindo, fico muito feliz, você não falta nunca, né? Mirella também é minha aluna super especial, nossa, eu falei para ela, eu tenho o maior carinho por ela, porque além dela, né, tá sempre junto comigo, sempre me mandando as fotos dos bolos dela, a gente tá sempre conversando, ela sempre me ajuda aqui nas lives, inclusive. Muito obrigada por estar aqui, tá, Mirella? A Bia tá aí? Bia, se você tiver aí, dá um sinalzinho. Eu tô esperando você aqui também. Conversei com a Bia um pouquinho mais cedo, ela disse que ia tentar entrar pelo Instagram da filha dela. E eu falei, ó, se você estiver lá, me dá um oi. E a Mirella tá falando para chamar mais pessoas, vamos enviar para outras pessoas. Exatamente, olha só, a Mirella me lembrou de uma coisa muito importante. Então assim, ó, embaixo desse vídeo tem um aviãozinho, né, que é um aviãozinho que a gente envia esse vídeo para outras pessoas. Então, com certeza, como eu sempre falo, você tem uma mãe, uma prima, uma sobrinha, uma amiga, uma conhecida, uma vizinha que gosta de fazer bolo, que faz, às vezes, só para a família mesmo, ou que talvez está começando na confeitaria, essa oportunidade de você tentar ajudar essa pessoa que você gosta, né? Clica nesse aviãozinho, manda para essa pessoa, ou manda para sua lista, para várias pessoas da sua lista, né, no seu Instagram, que quem se interessar pode ver aqui, né, alguma dica legal, pode aprender algo novo. Eu vou ficar muito feliz também de ter mais pessoas aqui conhecendo o meu trabalho, interagindo comigo, e vocês têm feito isso está me deixando muito feliz, assim. Estou muito realizada. A Dani diz que além de dicas valiosas, a Débora dá todo o apoio que eu jamais achei que teria em um curso online. Nossa, muito legal, Dani. É como eu falei, isso pra mim não é assim, não é por dinheiro, não é por qualquer outra coisa, é pela realização de poder ajudar outras pessoas. Inclusive, né, você vê que eu tento ajudar da melhor forma possível e tô aqui pra isso. Pra ver vocês realizadas. Já estamos em 51 pessoas. Show de bola! Então já dá pra começar, né? Vocês já mandaram o vídeo pras amigas, já mandaram pras conhecidas, já mandaram pro povo aí que pode assistir. Essa live vai ficar gravada, tá? Vou deixar ela gravada, como sempre, por 24 horas. O Instagram não me deixa mais do que isso. Mas vai ser bem legal. O pessoal curte muito decoração de bolo, por isso que eu trouxe aqui. Eu já trouxe um bolo montado, porque o que acontece? Eu usei aqui nesse bolo aquela massa de pão de ló que a gente fez na segunda-feira. Ah, tá, mas você fez a massa só na segunda e tá mostrando hoje? O bolo não tá velho? Não. Eu armazenei corretamente, né? Embalei bem certinho essa massa e congelei essa massa. Hoje, antes de eu usar, antes de eu montar esse bolo, eu descongelei a massa, né? Deixei ela o tempo necessário para descongelar. Fatiei a massa, montei o bolo, ótimo. Não teria como eu mostrar a massa, depois mostrar recheio, depois mostrar a montagem, depois mostrar a cobertura, depois decoração, porque daí eu ia levar muito tempo para fazer um bolo, né? Um dia, se eu fizesse um processo por dia, o bolo não ia suportar, porque aqui eu tenho morango fresco, o meu recheio tem ovos, a cobertura também tem ovos, então assim, ó,
para que eu pudesse passar algumas dicas importantes para vocês, eu selecionei algumas etapas da produção de bolo. Então eu fiz a massa junto com vocês, uma massa super simples, fiz um recheio delicioso, que vocês viram hoje a consistência desse recheio. Eu acho que eu nunca tive tanta visualização no meu perfil através de um vídeo como desse recheio. Foi muito curtido, muito comentado, o pessoal mandou para todo mundo. Então, se vocês também tiverem, mandem para as pessoas. E outra coisa que eu achei muito legal foi os coraçõezinhos amarelos que eu pedi lá na minha foto. Hoje eu coloquei uma foto e pedi para quem viesse participar aqui dessa live, colocasse um coração amarelo. E eu recebi muito coração amarelo, fiquei, nossa, muito feliz com isso, eu não esperava tanto. Legal. Então vamos assim, ó, vamos cobrir esse bolo. Como eu estava falando, eu usei então o creme belga, que é aquele creme que a gente fez ontem, né, o recheio, e coloquei morangos frescos. Morangos frescos, eu tenho que sempre pensar que morango fresco é um ingrediente que vai estragar muito rápido dentro do meu bolo. A validade do bolo, quando ele tem morango fresco, ó, vejam a montagem desse bolo que legal. Fica bem retinho, né? Quando eu coloco o morango fresco dentro do bolo, ele tem a validade de 24 horas. Então, assim, não posso montar o bolo hoje para entregar amanhã e a pessoa comer daqui 2 dias. Até, dependendo da qualidade do morango, ele até suporta. O morango que eu compro aqui na minha cidade é um morango orgânico, que não tem agrotóxico, então ele dura mais até do que as 24 horas. Mas, normalmente, o prazo é 24 horas. Então, eu não vou dizer para vocês, vai durar 2, 3 dias, porque eu não tenho como garantir isso para vocês. Eu garanto que 24 horas não tem problema. Então, se o cliente pede um bolo de morango, eu tenho que fazer no dia, montar ele no dia pelo menos, né? Porque pode ser que a pessoa queira comer no dia seguinte. Então, fica aí a dica. Então, como eu tinha que colocar o morango, não tem como eu mostrar como que eu montei, como que eu vou fazer a cobertura. Então, eu deixei a montagem e a cobertura prontos para eu mostrar como que eu vou decorar esse bolo. Então, aqui eu tenho já a minha cobertura, que eu fiz junto com a Dani, que fica nessa consistência maravilhosa. Eu já me sujei aqui, normal. E eu vou agora usar essa maravilha aqui. Me mandem perguntas, gente. Me mandem perguntas que enquanto eu vou fazendo aqui, meu marido vai lendo aqui pra mim e a gente vai respondendo. Muitos comentários com relação ao curso, com relação a você assessorar as meninas durante todo o processo de fazer o bolo. Muito legal, gente. Eu fico muito feliz com isso, porque, como eu falei, essa que é a minha intenção. Então, aqui... O Armazém do Sabor pergunta qual é a cobertura. Essa cobertura se chama creme de manteiga, mas ela é muito conhecida como buttercream, que é o creme de manteiga em inglês, né? Então, vou só cobrir aqui. Esse creme de manteiga, ele é muito usado em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito essa cobertura. Então, por isso que ele é mais conhecido pelo nome americano, né? Mas é creme de manteiga. Creme levinho. Mas assim, vocês usem a cobertura que vocês estão acostumados, a cobertura que vocês gostam de usar, tá? Não é... Eu tô colocando aqui a minha cobertura preferida, mas vocês podem usar qualquer cobertura que vocês já são acostumadas. Pode usar chantilly, pode usar chantininho, pode usar outras coberturas. Você disse que iria ensinar como fazer para os morangos não soltarem água. Eu vou mostrar pra vocês depois. Bem legal. A Mirella adorou essa dica, usou nos bolos dela, deu super certo, né, Mirella? Fez toda a diferença. O Armazém do Sabor pergunta se é buttercream de merengue suíço. É de merengue suíço. Exatamente. Existe o buttercream de merengue suíço, do merengue italiano, merengue americano. Buttercream americano, quer dizer, não é? Que é só... Quantas camadas de recheio? Aqui tem 3 camadinhas. Ó, eu vou só cobrir aqui com delicadeza. Eu gosto sempre de uma camada bem fininha de cobertura, tá? Eu não gosto de bolo cheio de cobertura. Isso é um gosto pessoal meu, tá? Às vezes tem gente que gosta, mas eu não gosto. Como esse bolo aqui é para consumo próprio, nós vamos comer aqui em casa mesmo, só fiz para demonstrar para vocês, eu vou fazer do jeito que eu gosto, né? Então,
Se, por exemplo, o cliente me pedisse, ah, enche de cobertura, eu encheria de cobertura, porque aí eu tenho que atender o pedido do meu cliente, né? O que o meu cliente quer. A Janaína pergunta se o creme belga com morango recheou este bolo. Isso mesmo. Creme belga com morango. E se pode congelar o recheio? Esse recheio não pode congelar. Sabe por que não pode congelar? Porque vai amido de milho. Tudo que tem amido de milho não se congela. Tudo que tem amido de milho para dar consistência, para dar o ponto, né, no caso, ficar mais espesso o creme, não pode congelar porque ele perde o ponto. A Cristiane perguntou se com aquela quantidade de ontem, da live de ontem, se deu para fazer as 3 camadas. Sobrou um pouquinho, porque esse bolo é bem pequeno. Esse bolo tem só 17 centímetros de diâmetro e ele sobrou um pouquinho. Sobrou um pouquinho e aí eu fiz bolinho de pote, né? Eu já falei pra vocês em um dos meus vídeos que eu não desperdiço nada. Então, assim, sobrou um pouquinho de recheio. Como esse recheio não se congela, eu fiz um bolinho de pote pro meu filho, porque ele não gosta de morango. Então, eu fiz só o creminho com ele, massa e o restinho de massa que eu tinha com o creminho. E só isso. Então aqui estou cobrindo. A Hebe Silvana pergunta se o morango foi sobre o creme. Isso, foi sobre o creme. Eu posso colocar ele no meio do creme também, mas eu gosto de colocar sobre. Ó, essa cobertura vai ficando bem lisinha, ficando bem bonitinha. A Milene pergunta se ela pode ver a live de ontem em algum lugar. Por enquanto não, Milane, ela ficou por 24 horas, como eu sempre aviso aqui pra vocês, a live fica 24 horas. Então ontem eu comecei às 7h30, hoje às 7h30 ela saiu do ar. Então, infelizmente ela não fica aqui no Instagram. Eu pretendo colocar ela depois no YouTube, mas eu não consigo prometer pra vocês quando que eu vou colocar. Porque, como eu expliquei, leva um tempo, né? Então não sei quando que eu vou colocar. Algumas perguntas sobre se você prensou o bolo. Eu não prenso o bolo, gente. Eu não gosto de prensar porque eu acho que a massa fica, como que eu posso dizer? Ela perde o ponto, né? Ela não fica assim, fofinha, né? Tem muitas pessoas que usam prensar o bolo. Eu não gosto porque eu acho que a massa perde a propriedade dela de ser fofinha, de ser levinha. Então, esse bolo é para ser um bolo. Eu acabei molhando ele bem, porque a massa é sequinha, né? Mas não costumo prensar, não. Sei que tem muitas pessoas que ensinam prensando, mas eu não prenso. Só coloco as camadas e do jeito que ele ficar é o tamanho que ele vai ficar. Então aqui, gente, eu espatulei mais ou menos ele, porque como eu vou usar uma espátulazinha de textura, ó, essa espátula aqui que eu vou usar, eu não vou ficar alisando muito porque eu vou tirar um pouco dessa cobertura. Então, vou posicionar aqui a minha espátula. Ó, isso aqui que eu tava falando pra Dani hoje, a espátula tem que só deslizar aqui no bolo, ó. Então, só vai... Ela vai tirar o que tem de excesso. Vai ter alguns lugares que vai faltar um pouquinho, por exemplo, aqui embaixo faltou um pouquinho. Deixa eu pegar aqui mesmo. Os lugares onde faltou eu vou completar, ó. E se aparecer um pouquinho da massa, pra mim não tem problema, tá? Eu não vejo problema de aparecer um pouquinho da massa, porque eu gosto de bolo com pouca cobertura. Mas se não quiser que apareça, daí põe mais uma camadinha. A Fabiana Lima pergunta o seguinte: como o bolo não foi prensado, se ele ser montado no dia, se ele perde a estabilidade para transporte? Olha, a montagem depende do tipo de montagem, tá? Tem alguns tipos de montagem que não suportam mesmo. Essa montagem que eu fiz aqui, ela tem uma barreira de contenção que não vai deixar o recheio sair pra fora. E ela tem um pouco mais de estrutura. Além disso, esse creme aqui, esse creme que eu tô passando por cima aqui, ele vai estabilizar quando for pra geladeira, ele vai ficar durinho. Então isso vai ajudar para que na hora do transporte esse bolo não fique se mexendo, ela vai estar bem durinha. Porque eu vou tirar da geladeira e já vou entregar, né? No caso, se eu fosse entregar para alguém, para algum cliente. Você molhou a massa? Molhei, sempre molho. Que calda você usou para molhar a massa? Calda mais simples do mundo, leite e leite condensado. Muito fácil. Tem inclusive, acho que um videozinho meu no YouTube ensinando essa calda. Corram lá pra ver depois da live, tá?
Ó, então aqui a lateral do bolo já tá fácil. Dani, você viu que eu falei pra você, ó, daqui a pouco você vai fazer em 5 minutos isso. E ó, meu bolo tá aqui, claro que ele não fica completamente perfeito, tem alguns cantinhos que ficaram sem. Eu não me importo com isso, porque o detalhe que eu vou dar de acabamento pra esse bolo vai ser a decoração final aqui, então algum detalhezinho ou outro não tem problema que fique, tá? A Ronza pergunta por que alguns bolos derretem rapidinho e outros não? Como assim derretem? A cobertura, você tá falando? Me diga em que sentido que o bolo derrete. Só para eu saber como que eu vou te responder essa pergunta. A Fabiana também pergunta, o buttercream não derrete? Assim, ó, ele é bem estável. Eu já conheço pessoas que fazem essa cobertura lá no Rio de Janeiro e tá tudo certo, ele aguenta muito bem, assim, no calor. É porque, como eu falo, esse bolo não vai ficar, por exemplo, exposto ao sol, né? A intenção não é essa. Você vai tirar da geladeira algum tempo antes de servir, depois volta pra geladeira. Eu nunca vi problema, assim, desse creme derreter. Aqui na minha região não é muito quente, mas como eu falei, eu conheço pessoas que fazem essa cobertura lá no Rio de Janeiro, não tem problema. Então, eu nunca fiz, assim, em extremo calor, porque aqui na minha região não é uma região tão quente, sabe? Mas eu acredito que não tenha problema, não. Houve o comentário da barreira de contenção. A Dani Paris disse que ela só aprendeu isso com o seu curso. Ah, show, Dani! E olha, não fica retinho? Não fica perfeito? Se eu tivesse feito com acetato, com aquela barreira de brigadeiro que o pessoal faz, ele ia estar todo torto já. E muitas pessoas estão perguntando como que faz essa barreira. Olha, gente, eu não tenho como explicar aqui agora pra vocês. Infelizmente, assim, se eu for explicar como fazer essa barreira, eu vou ficar uma live inteira falando da barreira, porque tem muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção. Mas essa barreira, ela é responsável por dar uma estrutura pro bolo, a montagem fica muito bonita, fica muito perfeita. Vocês viram que a barreira faz com que o bolo fique bem retinho, faz com que a proporção das camadas, recheio, massa, fiquem muito bonitas quando você corta o bolo. Entrem no meu Instagram, tem uma foto de uma fatia de um bolo, que é aquele bolo que eu sempre faço a divulgação do meu curso, que é uma camada marrom de chocolate, outra camada rosa, que é da framboesa, outra camada branquinha, que é do 4 leites. A fatia fica perfeita. Não sei vocês, mas eu sou muito detalhista nesses sentidos, nesses pontos. Então, eu gosto de ver o bolo bonito por fora, bolo bonito por dentro, bolo gostoso, tudo de bom, né? Então, isso é um dos critérios que eu acho muito importante. A montagem é fundamental. A Tereza Rodrigues diz o seguinte, que quando ela vai decorar o bolo, ela já fica nervosa e o recheio sempre derrete. Assim, ó, Tereza, você entender a consistência do recheio é muito importante para que você não erre no seu bolo, para que você não tenha esse problema do bolo cair, do bolo tombar. Eu ficava muito nervosa assim também. O maior dos meus problemas era a estruturação do bolo. Porque o que acontecia? Eu montava o bolo do jeito que eu tinha aprendido, num cursinho básico por aí, e aí eu montava o bolo, na hora que eu tirava ele da geladeira, joia, ficava retinho e perfeito. Na hora que eu começava a mexer com ele, que eu começava a decorar, que eu começava a espatular, aquilo começava a fazer assim, ó. Parece uma torre de... Como é que é a torre de... Como é que é o nome? Torre de Pisa. Torre de Pisa. Então, aí começava a querer cair, eu suava, eu tremia, eu chorava, eu fazia tudo. E assim, depois que eu aprendi essa forma de montar aqui, sem condições, gente, não troco mais. A não ser que seja um naked cake, daí é diferente, mas senão eu monto sempre assim. A Dani Paris tá reclamando que ela levou algumas meia horas para fazer. Dani, foi a primeira vez que você fez dessa forma. Então assim, ó, como eu tava te falando no telefone, é a prática. Você viu aqui que eu coloquei. Claro, tem que ter cuidado, tem que ter delicadeza, você tem que passar devagarzinho, tem que cuidar para não arrastar a cobertura. Sempre vai ter um detalhe, né? Eu já também passei aqui a espátula e arrastei a cobertura e ficou aparecendo toda a minha massa. Apesar de que, como eu falei, às vezes aparecer a massa pode ser um detalhe muito bonito pro bolo. Se você espatular ele direitinho, pode ser um detalhe, né? Eu já vi vários semi-naked, que a gente chama, que a intenção dele é aparecer a massa, sabe? Então, assim, não seria um problema, mas você vai ver que com o tempo, com a prática, você vai já dominar isso aí, não vai demorar muito, não. Ainda mais que agora você já acertou o ponto do recheio, tá tudo certo, né? Do recheio não, da cobertura. Então, gente, o que nós vamos fazer nesse bolo? Eu juro pra vocês assim, ó, não pensei em nada específico pra ele, tá? Vocês viram aqui que eu limpei já o pratinho, aqui o que sobrou a bordinha. Eu tenho ele creme belga com morangos frescos. O que eu posso fazer? O
que eu posso fazer com ele aqui? Então eu tenho alguns morangos, eu separei algumas florzinhas também, porque eu amo flor, né? Vocês já viram que nos meus bolos sempre tem flor. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, separei alguns ingredientes coringas, assim, que eu sempre uso nas minhas decorações. Tenho leite em pó, vou fazer vermelho primeiro, né? Ó, eu vou colocar leite em pó aqui, um pouquinho de leite em pó, e eu tenho aqui, ó, um corantezinho, pó perolado, pó de decoração vermelho, pó perolizado. Eu acho que esse aqui é da Mago, tá? Não tem a marca aqui porque ele vem numa caixinha, mas eu acho que é da Mago. Mas ó, vou mostrar um detalhezinho como que ele é. É um pozinho cintilante, que fica muito bonito. Como eu vou fazer essa decoração aqui branquinha com vermelho, eu vou usar esse pozinho aqui junto com o leite em pó. Então aqui, ó, vou pegar uma pequena quantidade, é uma quantidade aleatória, tá? Não vou, assim, especificar pra vocês, coloquem tanto. Acho que aqui é até muito. A Janaína tá perguntando se você usa flores artificiais. Eu uso flores naturais sempre. Ó, então, um tanto de leite em pó, um pouquinho desse pó perolizado, certo? Vou misturar aqui, que eu quero fazer um pozinho vermelho aqui pra decorar esse bolo. Vocês vão ver que é super, super, super fácil. Não vai ter segredo nenhum. Ó, aqui já tem um pozinho mais esvermelhadinho. Vou deixar um pouquinho mais escuro, vou colocar um pouquinho mais do pó perolizado, que eu quero deixar mais a corzinha do vermelho. Flores comestíveis? Não, é flor natural, flor rosa. Uso florzinha do campo, uso sempre, assim, a observação sobre as flores, eu tenho que sempre ter o cuidado de saber quais flores não são tóxicas. Porque tem algumas flores que são tóxicas, elas não podem ter contato nenhum com o bolo. Mesmo que protegendo o caule, não pode ter contato nenhum. Então rosa, inclusive é uma flor comestível. Mas ninguém gosta de comer flor, né, gente? Então assim, se eu quisesse colocar rosa aqui pro pessoal comer, poderia. Mas acho que ninguém quer comer o caule da rosa, por exemplo, então não faz sentido. Eu só coloco ela para decorar mesmo, na hora de servir a pessoa tira a flor e deixa de lado. Então sempre preze por flores. A Austroemeria é boa para usar em bolo, as flores do campo também são boas para usar em bolo. Amor Perfeito é comestível, inclusive, dá para comer junto com o bolo. Quem mais que eu uso? Aquela... Deixa eu me lembrar o nome, tem uma que parece a rosa, que é muito bonita. Eu sempre esqueço o nome daquela flor, mas eu vou lembrar... Lisianthus. Lisianthus é uma flor também muito bonita, que se parece muito com a rosa. Ela tem uns botõezinhos assim que dão um charme todo especial pro bolo. Mini rosa eu uso demais. Mini rosa é o que dá assim, nossa, tchan, fica perfeito. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a minha peneira, a minha peneirinha aqui, ó. Eu vou... Fabiana pergunta se você vai cortar o bolo para elas verem o interior. Eu acho que eu vou cortar depois da live, Fabiana, porque eu quero tirar algumas fotos desse bolo também. Então, logo depois da live, eu faço um vídeo pra vocês mostrando o interior dele, tá? Assim que eu cortar ele. Orquídeas pode usar? Orquídeas pode. O Doce Começo Oficial pergunta como faz para adquirir o curso. Curso, eu vou explicar tudo sobre o curso na segunda-feira, na semana que vem. Não vou dar detalhes agora, porque eu estou finalizando alguns detalhes do curso, tá? E daí eu não quero passar informação equivocada, então eu estou me organizando, tem muita gente pedindo o curso já. Só que assim, ó, como vocês sabem, como vocês veem, eu sempre dou assessoria para as minhas alunas. Então eu estou vendo uma forma de limitar as vagas, porque eu não quero deixar ninguém de lado, tá? Não quero deixar ninguém sem essa assessoria. Então eu vou abrir o curso sim, na semana que vem vão estar abertas, né, as matrículas, as inscrições, mas eu tô ainda vendo como que eu vou fazer para limitar isso, porque eu tenho que dar assessoria. Se eu abrir uma turma muito grande, eu não consigo fazer essa assessoria, tá certo? Então na segunda-feira vai ter todas as informações a respeito do curso, segunda-feira sem falta, tá? Segunda-feira que vem. Tá, então aqui eu já coloquei o meu pozinho vermelho, ó, ficou bonitinho, né? Isso aqui é um detalhe que eu vou fazer. Agora tem um stencil, ó. Esse stencil aqui, eu já mostrei uma vez aqui também. Ele tem formato de uma rosa, eu quero fazer o desenho de uma rosa aqui em cima desse bolo.
tá? Porque eu vou usar moranguinhos e vou usar umas pequenas rosinhas também. O que eu vou fazer? Esse tipo de material que você encontra em lojas de artesanato, normalmente é bem baratinho. É assim, R$2, R$3, dependendo do tamanho, dependendo do desenho. A partir de R$2 você encontra esse tipo de material aqui. Também é possível fazer com acetato que a gente compra nas lojas de confeitaria. Na semana que vem eu tô planejando em mostrar para vocês como que faz com acetato, tá? Como eu já tenho ele pronto, eu vou usar o que eu já tenho, mas eu vou mostrar porque é bem legal vocês conhecerem essa dica. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó, em cima desse pozinho. E agora eu vou colocar o leite em pó em cima dele, que eu quero fazer o efeito desse leite em pó para fazer um desenho aqui. Vamos ver que vai ficar bem bonito. Uma vez eu fiz uma live super rapidinha, mostrando esse efeito em leite em pó aqui, que eu sempre uso. O pessoal amou, por isso que eu pensei em fazer isso hoje pra vocês verem, porque muita gente me pediu pra explicar novamente, muita gente me pediu pra repetir. Então assim, ó, pozinho vermelho embaixo, pozinho branco em cima. Agora eu tenho que ter cuidado. Cuidado agora pra tirar esse acetato daqui. Ui! Acabei dando uma tremidinha aqui, ele borrou um pouquinho do lado, mas mesmo assim apareceu o desenho da rosa. Olha que bonito que ele fica. E agora, vou colocar alguns moranguinhos para completar essa decoração. Tem bastante gente perguntando o que era o pozinho que foi embaixo. O que foi embaixo era leite em pó com... Oi, Gusta? Leite em pó com um pozinho perolado, aquele que eu mostrei pra vocês. Eu misturei um pouquinho de leite em pó com o pozinho perolado e ficou assim. Então aqui eu vou cortar aqui uns moranguinhos. Eu vou dispor eles aqui de forma aleatória. Quando eu faço decoração assim com morango, eu tento colocar morangos mais ou menos do mesmo tamanho, né? Que fique uma decoração assim harmoniosa, porque se eu colocar, por exemplo, um morango muito grande, um morango muito pequeno do lado do outro, pode dar uma diferença meio berrante. Então, assim, isso aqui é só uma opção, tá? Não tinha nem planejado isso aqui com vocês, mas quero só fazer um... Esse aqui tá muito grande. Pegar do mesmo tamanho aqui. Que pena que eu tremi ali um pouquinho na hora de tirar, senão a rosa ia ficar ainda mais bonitinha, ficar mais destacada. Nossa. A Adriana pergunta se pode usar esse pó em cobertura de chantilly. Pode usar sim, sem problemas. Vocês já tinham visto esse tipo de decoração ali em stencil? Comentem pra mim. A Mirella disse que ficou demais. Ah, ficou lindinha, né, Mirella? Ó, quero fazer aqui só um detalhe. Será que eu completo ele inteiro? Acho que não, né? Não. Vou só fazer aqui uma meia lua. Ó, a decoração, gente, eu normalmente não tenho assim nada na cabeça, vou fazer assim, eu tenho mais ou menos uma ideia, que hoje pensei assim, vou fazer com stencil, beleza. Mas não tem assim o desenho na minha cabeça, então eu vou colocando aqui, vou vendo como que fica bom. Já aconteceu muitas vezes de eu colocar um tipo de decoração aqui e não gostar, tirar, fazer tudo de novo. Então é como você vai usando a tua criatividade, que nem aqui eu tô fazendo uma meia lua em cima do bolo ali, usei o desenho da rosa, pra dar um charmezinho a mais, né? Mas, se por exemplo eu não gostasse da rosa, eu ia cobrir tudo com leite ninho, com leite em pó, né? Por cima aqui. Então, é isso que eu faço. Vou fazendo, vou criando. Se eu gosto, eu deixo. Se eu não gosto, eu mudo. Deixa eu pegar as florzinhas aqui. Algumas pessoas dizendo que ficou perfeito, arrasou.
A Mirella quer o bolo. Que é o bolo, Mirella. Você pode fazer um aí pra você, porque você já sabe tudo disso. Vamos fazendo já, né, meninas? Vamos fazendo e arrasando. Vou colocar algumas mini rosas aqui no meio também. Isso aí. Marlene diz que quer o bolo porque amanhã é aniversário dela. Marlene, seria muito legal se pudesse mandar esse bolo pra você. A Márcia Deck pergunta, onde encontra os stencil em Mafra? Em Mafra não tem, Márcia. Infelizmente, eu já procurei bastante aqui não tem. Eu comprei online, comprei de uma loja online. Então aqui é difícil esse tipo de coisa, a gente não acha assim com tanta facilidade. Agora o que eu vou fazer? Eu quero finalizar aqui, fazer com alguns detalhes... Espera aí, deixa eu fazer diferente. Calma aí, amor. Segura aí. Ó, eu vou colorir um pouquinho de granulado, tá? Esse granuladinho aqui também dá um efeito bem legal para acabamento. Esse granulado tem aqui na Quitute, se vocês quiserem comprar aqui em Mafra. Quitute ou Decora Festa. Ó, um pouquinho do pó perolizado. Porque eu quero atingir aquele mesmo tonzinho da rosa ali de cima, sabe? Ó, ele tinge o granulado, ó. Vou colocar um pouquinho mais. Pode ser usado o stencil comprado na loja de artesanato? Pode. Eu compro em loja de artesanato. Só higieniza bem, mas normalmente eles vêm já embaladinho, né? Então, dou uma lavadinha nele antes de usar. E pode usar normal, sim. Eu vou tirando aqui esses excessos que ficaram na lateral aqui da forminha. Da forminha não, do prato, né? Vamos lá, já estamos quase finalizando. Nossa, o tempo passa muito rápido, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quero limpar bem esse pratinho aqui na lateral. Porque esses detalhes, assim, ó, da limpeza do prato, tudo do capricho, do acabamento, isso aqui também vale muito, tá, gente? Quando a gente entrega um bolo para um cliente e o prato tá sujo, por exemplo, passa uma impressão muito negativa. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho muito cuidado com isso, assim, ó, deixar o prato bem limpinho, a embalagem bem apresentável. Isso também vai contar, né? Os pequenos detalhes eles fazem muita diferença no resultado final. Então aqui, o granuladinho aqui que eu... A Adriane disse que ela podia ficar o dia inteiro assistindo. Que legal. Ó, Adriane, então eu vou fazer assim, ó, vou colocando agora o granuladinho. Eu posso colocar direto com a mão, mas eu quero colocar com a colher só para facilitar um pouquinho. É muito legal ver essas coisas, né? Nossa, eu também sou apaixonada por ver esse tipo de coisa. Quando tem, assim, canais de culinária, de confeitaria, eu fico horas também, horas. Acho que é por isso que eu já aprendi tanto, porque... E, claro, tenho muito para aprender ainda, né? Mas eu sou apaixonada também por isso. E... também
assisto muito, estudo muito, a gente vai aprendendo. Então, o que eu faço aqui? Eu dou uma pequena empurradinha aqui, ó, pra ele grudar na lateral. Posso subir, posso colocar com a mão, posso colocar com a ajuda de uma espátula. Eu quero que ele fique assim, caidinho mesmo, que eu quero que ele dê o detalhe, ó, no prato, como fica bonito, ó, o detalhe de acabamento, inclusive no prato. Me falem aí o que vocês estão achando, gente. E ó, detalhe simples, ó, você viu? Eu coloquei só um granuladinho aqui e já deu toda a diferença no acabamento. Como ficou tão bonito embaixo, eu vou colocar aqui em cima também, ó. Nessa lateralzinha do bolo aqui, ó, da bordinha do bolo. Só pra dar um detalhezinho no acabamento desse bolo. Olha, acabou caindo algumas pecinhas ali, mas aí como caiu em algumas, eu vou jogar aqui, ó, na lateral. Então, caiu em algumas, como é que eu corrijo? Meu, tem que pensar numa forma de improvisar, né? Ó, caiu algumas, eu vou fazer de conta que eu queria que caísse. Na verdade, eu não queria, mas vamos ser criativas, né? É assim que a gente se destaca, porque se eu não soubesse o que fazer aqui, eu podia tentar tirar e estragar a lateral do bolo. Então, ó, alguns aleatórios assim, só dando uma jogadinha. Aqui ainda falta. Quem já fez isso de improvisar na decoração quando não deu alguma coisa certa? Ó, e esses granuladinhos aqui, que ficaram, que eu não usei, eu uso depois. Não tem problema eu já ter tingido eles, né? Eu uso no próximo bolo, embalo ele bem certinho. Ficou só um pouquinho aqui, ó. Tento deixar mais ou menos uniforme, né? Esses granulados também. É isso aí. Eu achei bem bonito. Deixa eu dar uma limpada. Muitas meninas disseram que já aconteceu isso com elas, de terem que improvisar, né? Improvisar. Com quem que não acontece, gente? Impossível. Pode ser a pessoa mais profissional do mundo, às vezes acontece. Caiu um granuladinho que não era pra cair, ou algum detalhezinho que não deu certo, como aconteceu aqui comigo na cobertura aqui em cima, mas olha, ficou bem charmosinho. Como eu falei, eu poderia, se eu não gostasse desse desenho aqui, poderia cobrir ele completamente, né, com leite em pó. Não teria problema nenhum com isso, né? O que vocês acharam? Ficou jóia, né? Eu vou fotografar esse bolo, tirar algumas fotos, porque como eu sempre falo para as minhas alunas, as fotos fazem muita diferença na divulgação do nosso trabalho. A gente consegue atingir o nosso público primeiramente pelas fotos. Então, é muito importante, assim, eu tirar várias fotos desse bolo para eu ter até para divulgar, né? Então, eu vou tirar algumas fotos desse bolo. Depois que eu tirar essa foto, eu vou partir ele para vocês verem como que ele ficou por dentro, se ficou bonito, né, também por dentro. Ele parece muito apetitoso, porque aquela massa bem molhadinha, com aquele recheio creme belga, mais morango fresco, fica muito, muito perfeito mesmo, fica muito gostoso. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma dica, que vocês tenham gostado dessa decoração, que é fácil, né? Ficou muito fácil. E que vocês assistam, então, o vídeo 3. Façam um print dessa tela, ó, vou tirar uma foto, vou segurar o bolo para vocês fazerem o print da tela, para vocês compartilharem nos seus stories para eu ver que vocês fizeram, que vocês gostaram, né? Tiveram aqui comigo e gostaram dessa live. Só que quem postar nos stories me marca, tá? Me marca para eu saber que você gostou, senão eu não tenho como ver. Se você compartilhou e não me marcar, eu não tenho como ver. Tá certo? Então, ó, eu vou deixar ele girando aqui. A gente vai encerrar a live. Amanhã eu mando, então, um e-mail com todos os dados das receitas que a gente fez aqui essa semana. Mais o vídeo 3 para vocês assistirem.
E amanhã a gente tem mais uma live às 19h30 para falar também sobre essas estratégias, né? Sobre como vencer a crise. E a gente tem muita coisa ainda para falar durante essa semana até domingo. E daí a gente vai passando as informações. Certo, gente? Um beijo, obrigada pela participação de todas, de todos. E até amanhã às 19h30.